Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano. E no vídeo desse domingo a gente vai falar do empate entre Atlético Paranaense e Palmeiras na Liga Arena pela 13ª rodada do Brasileirão 2023. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. E hoje eu não vou pedir like, não vou pedir inscrição, nem compartilhamento, eu só vou agradecer a todos vocês. No último mês a gente bateu as marcas de 700 e agora de 800 inscritos, mesmo durante o período que eu não estou conseguindo, por conta de algumas obrigações pessoais e profissionais, gravar vídeo todos os dias. Então, muito, muito obrigado a cada um de vocês que acredita no meu trabalho. E vamos em frente para falar da partida propriamente dita. O Atlético foi a campo com o Léo Link no gol, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo formando o trio de zagueiros, Kelvin na lateral direita, Hugo Moura e Eric na base do meio de campo, Christian na ala esquerda, Vitor Bueno como meio atacante, como camisa 10, como engante, como dizem os uruguaios, e Agostinho Canóbio e Vitor Roque mais à frente, aí, formando uma espécie de dupla de ataque. Repetindo aquilo que a gente já tinha visto dos times do Wesley Carvalho quando houve a contusão do Fernando depois da partida contra o São Paulo. Então isso era esperado. Na última sexta-feira eu participei de uma live como convidado no canal Irmandade Tricolor. Muito obrigado ao Igor e ao Carlos pelo convite, pelo reconhecimento, ao Adalto também. E na sexta-feira eu disse que o que definiria o nível da atuação do Atlético seria principalmente como responderiam o Léo Link estreando no Campeonato Brasileiro, e esse eu acho que não é necessário vir fazer grandes explanações, porque com poucos minutos defendeu um pênalti, fez algumas defesas importantes, então mesmo sendo um menino jovem, mesmo fazendo a sua estreia na principal competição do calendário nacional, correspondeu muito bem, não tem por que a gente fazer aí maiores análises, só elogiar aquilo que ele apresentou em campo. E eu disse também que o Fernandinho era um caso muito delicado, porque a gente não tinha no elenco quem pudesse repetir com a mesma qualidade e a mesma característica o papel que o Fernandinho faz no meio de campo. O Hugo, que entrou hoje, é um jogador muito mais defensivo, mais limitado tecnicamente. O Cittadini, que poderia ser uma alternativa, também é um jogador, não digo defensivo, mas que entrega outras tantas coisas muito diferentes da capacidade de precisão, leitura de jogo e precisão de passes curtos e longos que tem o Fernandinho. O mesmo vale também para o Alex Santana. O Santana é o melhor tecnicamente desses três, mas é um jogador que se oferece muito menos do que o Fernandinho para o jogo. Ele toca muito menos que o Fernandinho na bola em média, e isso representaria um risco caso ele estivesse em campo também. Uma alternativa que eu trouxe lá na sexta-feira seria trazer o Christian para dentro, formando dupla com o Eric, para que ele pudesse ser esse jogador, esse desafogo no campo de defesa, com o Coelho, por exemplo, entrando para fazer a ala esquerda, ou o Canóbio, ou os dois se revezando. Mas o Wesley optou pelo Hugo, que era uma escolha bastante comum da comissão técnica nessas situações também, com o Eric um pouquinho mais solto, até pela questão da capacidade que ele tem de chegar à área adversária. E no primeiro tempo o que a gente viu é que, apesar do Palmeiras não ter vindo com seu principal time, esses garotos que entraram em campo, esses reservas que entraram em campo, formaram um time muito consistente, muito sólido. Um time que sabia como se comportar, mantinha suas linhas bem compactas e dificultava para o Atlético o jogo de transição, que funcionou tão bem contra o Corinthians e contra o Alianza Lima, quando principalmente, de novo, o Fernandinho acionava Vitor Roque, acionava Agostinho Canóbio, às vezes acionava Vitor Bueno ou Kelvin, para que o Atlético pudesse fazer essa transição rápida e assim encontrar espaço nos contra-ataques. Contra o Palmeiras isso não aconteceu, e isso é muito mérito também da comissão técnica do time alviverde lá de São Paulo. A gente sabe que o Abel Ferreira, como treinador, tem como uma prioridade, ou como uma das suas características, pelo menos, entender aquilo que o adversário pretende fazer e botar em campo um time capaz de neutralizar os seus principais pontos. E quando o Abel, não tendo o Rafael Veiga hoje, por exemplo, como não teve outros tantos titulares, opta por um meio de campo mais sólido, com o Richard Rios na base, o Luiz Guilherme e o John, ele coloca dois jogadores muito
dinâmicos, bons com a bola, mas que também conseguiriam bloquear essa saída do Atlético pelo meio com os volantes e dificultar essas transições. Então o Atlético teve muita, mas muita dificuldade para abrir espaços, bem diferente do Palmeiras, que contando com duas falhas, a primeira do Zé Ivaldo, no lance que gerou o pênalti defendido pelo Léo Link, e depois, principalmente do Pedro Henrique, mas não só dele, o Palmeiras abre o placar com o Endrick no primeiro tempo. O maior responsável, evidentemente, é o Pedro Henrique. Ele chega a apontar para o Kelvin para que ele encostasse no Endrick, para que ele mesmo pudesse cobrir a primeira trave, mas aí eu vejo dois erros muito graves, tá? O primeiro é que quando ele chama o Kelvin, ele não dá tempo do Kelvin se aproximar. E aí ele se distancia do Endrick e abre a possibilidade dele entrar pelas costas, como ele acabou entrando e fazendo gol. E o segundo é que naquele espaço que ele se preocupava em proteger, e teria que ser protegido mesmo, não tinha absolutamente ninguém. Então não tinha urgência dele abandonar o Endrick em um primeiro momento para poder se deslocar para aquele espaço. Na realidade, como o Thiago Heleno ele foi obrigado a se deslocar para o lado esquerdo, para fazer a cobertura do Zé Ivaldo, que tinha perdido em velocidade em um primeiro momento, quem tinha que ter entrado em diagonal para dentro, na direção da primeira trave, era o próprio Zé Ivaldo. O Pedro Henrique poderia, entendo que deveria ter ficado onde estava, próximo ao Endrick, para evitar justamente que saísse um gol como acabou saindo. No segundo tempo, a gente não viu aí uma grande mudança de dinâmica, tá? O Atlético seguia tendo muita dificuldade para encontrar espaços e o Palmeiras, em alguns lances aí com velocidade, com o talento desses meninos, que são realmente bons de bola, conseguia levar perigo e acabou ampliando o marcador na segunda etapa. E acredito eu, tá, que não fosse uma intercorrência de um pênalti, e eu não vou falar aqui de sorte, porque na realidade parece que eu estou desmerecendo o Atlético, mas muito pelo contrário, foi realmente uma aleatoriedade, foi um pênalti cometido aí de maneira clara pelo defensor do Palmeiras, que acabou bem expulso, porque já tinha cartão amarelo. O Atlético se permite voltar ao jogo. Então, quando a gente fala de sorte nesse contexto, não é desmerecendo, é realmente entendendo que a sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Então, o Atlético faz o seu primeiro gol, cresce na partida aproveitando desse ânimo que adquire com o gol do Vitor Bueno e principalmente aproveitando também do fato de que o Palmeiras passa a ter um jogador a menos. E aí, com todos os méritos, o Atlético marca o seu segundo gol na partida com o Vitor Roque, aproveitando uma boa infiltração do Madison em diagonal pelo lado direito, né? Quem encontrou o jogador, salvo engano, foi o Vitor Bueno, que mais uma vez foi a peça mais lustra desse meio de campo, né? Sem o Fernandinho, ele acaba sendo fundamental. O Roque faz o gol humilde do Atlético, fiquei muito feliz por ele. O menino é extremamente talentoso, muito carismático. Tenho certeza que vai fazer uma carreira brilhante na Europa e merecia ter essa marca para que a gente possa lembrar para sempre da passagem dele por aqui. De qualquer maneira, eu entendo que com as entradas aí de Alex Santana, depois de Coelho e com Alex Santana no intervalo, depois de Coelho e Madison para ocupar as alas, eu entendo que talvez o Wesley ele pudesse ter aberto mão do terceiro zagueiro mais cedo, ele acaba tirando o Zé Ivaldo somente já no finalzinho dos acréscimos, mas não dá para negar que, de um modo geral, o Atlético soube se comportar no momento de buscar o resultado, e poderia, inclusive, ter virado esse jogo caso o Roque não tivesse, e eu acredito que não foi pênalti, tá? Respeito se alguém pensar diferente, se atrapalhado naquele lance em que ele tenta um corte para dentro que poderia gerar um passe claro de gol para o Vitor Bueno. Mas fazendo uma avaliação um pouco mais ampla, pensando aí com um pouco mais de calma, principalmente avaliando algo que passa do simples resultado do jogo de hoje e entendendo isso como um planejamento para o restante da temporada, é natural que um time como o Atlético tenha um pouco de dificuldade, como teve, enfrentando um time que vem de um trabalho muito sólido de categorias de base, não, da comissão técnica já de alguns anos, um time muito bem estruturado, que tem nesses moleques que vêm da base alguns talentos aí a serem lapidados. Esse Richard Rios, que veio do Guarani, salvo engano, né? O da Ponte Preta, agora confesso que não me lembro. É bastante talentoso. Então, não considero um mau resultado. É lógico que por ser um jogo em casa e pelo fato do Atlético ter criado o suficiente para tentar esse terceiro gol, eu gostaria que o Atlético tivesse vencido, até para se aproximar do pelotão de frente na tabela, mas não considero um mau resultado. Para um time que mudou tão recentemente a sua forma de jogar, com a demissão do Turra e a promoção do Wesley Carvalho ao cargo de técnico interino, é esperado uma oscilação, e acho que ela é mais esperada ainda
quando se enfrenta um time com um trabalho tão consistente de técnico como tem o Palmeiras. Então, nenhuma crise a ser aí destacada, analisada. Acho que o Atlético fez sim um bom jogo dentro das suas possibilidades nesse momento e espero que o time continue crescendo a ponto de, num futuro próximo, quando a gente encontrar o Palmeiras novamente, ou se encontrar o Palmeiras novamente fora do Brasileiro, porque no Brasileiro fatalmente encontrará, possa ser um time mais preparado e mais pronto para enfrentar uma equipe tão qualificada e tão bem treinada quanto é esse Palmeiras. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço agora assim que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã durante o podcast lá na One Way TV. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.